Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Elisete na Janela da Alma, e hoje continuaremos com o nosso audiobook do livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, na tradução de Guilherme Ribeiro. Capítulo 2: Meu reino não é deste mundo. A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, instruções dos espíritos, uma realeza terrestre. Item 1. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. São João, capítulo 18, versículo de 33, 36 e 37. A vida futura. Item 2. Por estas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado dos primeiros lugares à frente desta obra, e que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrestre e se mostre de acordo com a justiça de Deus. Item 3. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Não sabia, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjo e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam com vitória sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso, e esse mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão suas recompensas, aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não as compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda muito vaga e incompleta, e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar este ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostravam maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese,
torna-se uma realidade material, que os latos demonstram, portanto, são testemunhas oculares os que as descrevem nas suas fases, todas e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a este propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstancialmente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá encontram, quais eles próprios pintam, que cada um, aqui a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. A realeza de Jesus. Item 4. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também a terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se este título, por unânime consenso, a todo aquele que pelo seu gênio ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. E nesse sentido que se costuma dizer, o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza terrestre, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes a preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto essa outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem, a primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Essa terrestre acaba com a vida, a realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo após a morte. Sobre esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, se lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. O ponto de vista, item 5. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona a inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrestre. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estado num país ingrato. As vicissitudes e tribulações desta vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá a liberdade, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporariamente e não definitiva sua estada no lugar onde se encontra. Menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquele muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir. Dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são muitos outros tantos tormentos que lhes transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele mesmo, a si próprio, a verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo em que ele aí se encontra,
Vastas proporções, assume tudo o que rodeia, o mal que o atinge, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos, subam ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras e tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Item 6. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia, tudo na terra periclitaria, portanto ninguém mais se iria ocupar com as coisas terrenas. Não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar, embora certo que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando com um espinho debaixo de sua mão, não o retira para se não picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos pensando no destino que o aguarda. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Item 7. O espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos, em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do porvir eterno. Ele, o espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável se apresenta, desde que se considera apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre, item 8. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo na minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação!
quando uma vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificante e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendia a esterilidade das honras e grandezas que tanta avidez se requestam na terra. Para que granjear um lugar deste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que se lhe aproveitam na morada celeste, os únicos que lhe podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces. Porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha da França, Havre, 1863. E assim nós terminamos o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco até aqui e pedimos que, se você gostou do nosso trabalho, por favor, nos valide com seu like, com compartilhamento e principalmente com a inscrição. Muito obrigada!